Este é o podcast Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes das cidades, um espaço de diálogo. No nosso 4º ano de atividades semanais, continuamos com nossas entrevistas com especialistas e a população. Cidade de Fato, o seu podcast favorito que pretende manter a conexão com cada um de vocês, oferecendo informações de qualidade. Nos acompanhe também pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras, às 21 horas, e pelas redes sociais. Visite o nosso site no endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, eu sou Giovana Ferreira e este é o nosso episódio de número 108. O tema do nosso programa de hoje é a isonomia na tributação em projetos de REURB-S. E para falar deste tema relevante, está conosco Bruno Soeiro. Eu quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe do Cidade de Fato. Está comigo hoje o professor Basoli. Oi, professor. Olá, Giovana. É importante a gente retornar a falar sobre regularização fundiária, que é algo que nós já tem uma certa constância aí na nossa atividade, mas sempre dando a nossa contribuição para esse tema que é extremamente relevante aí para todo o país. Nosso convidado de hoje é Bruno Soeiro, professor adjunto da Universidade Federal do Pará, bacharel em Ciências Contábeis e Ciências Jurídicas, ambos pela Universidade Federal do Pará, é especialista em Direito Tributário pela PUC Minas, mestre em Direito do Estado pela Universidade da Amazônia, é doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo e também doutor em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido pela UFPA. Foi coordenador da região norte do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU, no biênio de 2018 a 2019. Olá, seja bem-vindo ao Cidade de Fato, Bruno. Olá, Giovana, tudo bem com você? Satisfação ter atendido aí o convite do professor Basoli. Queria saudar o Basoli, que é um grande amigo da academia, né? São aquelas joias que a academia nos traz, nos brinda em conhecer pessoas com a estirpe do professor Basoli, que é um amigo com quem eu venho transitando, venho convivendo academicamente. Então, estamos aqui para tentar refletir um pouquinho sobre essa temática tão importante, como o professor Basoli falou, né, que, evidentemente, transversalmente, trata da regulação fundiária, mas o ponto central seria a ideia de propor, né, uma espécie, ou pelo menos provocar uma reflexão sobre um regime de tributação que promova, ou pelo menos diminua a desigualdade socioespacial, garanta a justiça fiscal. Estou à disposição de vocês. Neste episódio, o professor Bruno propõe, por meio de uma reflexão crítica, que é necessário um tratamento fiscal diferenciado para os beneficiários da REURB-S, os habitantes de núcleos informais ocupados por população de baixa renda. Essa reflexão tomou forma como artigo científico, publicado na revista Veredas do Direito. Dessa forma, hoje vamos conversar sobre mais esse aspecto da justiça ou injustiça socioambiental. Bruno, estamos felizes em tê-lo aqui no Cidade de Fato novamente. Para começar, gostaria que você trouxesse linhas gerais sobre o trabalho, para que o ouvinte possa entender melhor do que se trata. Bem, esse artigo, que muito nos orgulha, ele tem também como coautores a Iracema Vieira, que é minha companheira, e a professora Lise Tupiaçu, colega aqui da Universidade Federal do Pará. Através de uma reflexão conjunta, nós elaboramos o artigo, que foi publicado na Vereda do Direito, que muito nos orgulha, mas ele parte de uma inquietação no que tange a ideia mais forte de justiça, seja a justiça socioespacial, mas também a justiça fiscal. Se nas cidades, nas manchas urbanas, eu tenho diferentes configurações do espaço, mas também esse espaço ele está ocupado por diferentes camadas, diferentes grupos sociais, e esses grupos possuem diferentes capacidades contributivas, capacidades econômicas, é necessário que também o direito tributário, nessa lógica do direito constitucional tributário, ele venha a se vincular, né, numa lógica do direito urbano ambiental. Até porque, é bom lembrar,
a quem nos ouve, a quem nos assiste, que o próprio Estatuto da Cidade ele garante, dentre os seus instrumentos, a utilização de instrumentos de natureza tributária, financeira, né? Então, a partir dessa perspectiva, nós estamos aqui, por meio desse artigo, tentando estimular o debate, provocar o debate, que é necessário, que busca instigar as pessoas, os leitores, mas, sobretudo, a classe política, né, aos operadores do direito, aqueles que estão na gestão pública, a tentarem implementar, desenvolver uma política tributária que, de fato, se alinhe à capacidade econômica daquelas pessoas que, em grande medida, eu posso até generalizar com muita tranquilidade, apesar de não ser um grande especialista em regulação fundiária, é nas áreas de regulação fundiária, sobretudo as de interesse social, que está uma parcela mais vulnerável, sob o ponto de vista social, econômico, ambiental. E essas pessoas, essas famílias, por serem vulneráveis nessas três camadas que eu acabei de dizer, elas têm a sua dignidade, né? Que é um esteio da nossa ordem constitucional posto em risco caso venham a ser tributadas da mesma forma que outras pessoas, outras famílias que possuem capacidade contributiva mais confortável, podem, né, suportar a exação, o ônus tributário e, mesmo assim, garantir o sustento da sua família. Seria basicamente isso, minha cara Giovana. Bruno, você considera aqui no seu trabalho a viabilidade de interconectar, né, o direito constitucional tributário com o direito urbano ambiental. E aí você pontua isonomia tributária e também fala muito na capacidade contributiva, né? O que a gente observa, né, que até o campo amplo da capacidade contributiva, ele é simplesmente ignorado aí pelos municípios. Como é que a gente vai trabalhar essas conexões para que a gente consiga idealizar uma proposta que vocês terminam elaborando, né, e trabalhando essas novas regras capazes aí de promover justiça tributária? É bom dizer que os municípios, nesse arranjo do federalismo fiscal vigente, ele é aquele ente da República que sofre, né? Porque é o que detém uma menor capacidade de custear as suas diversas políticas públicas. É o ente da República menor aquinhoado com o rateio das competências tributárias. E aí, no nosso artigo, professor Basoli e Giovana, quem nos ouve, escuta, né, nos vê, nós também tivemos a preocupação de elaborar um modelo, um protótipo de tributação fiscal, claro, evidentemente, sujeito a críticas, mas, sobretudo, para estimular esse debate, essa reflexão. Reduziu. E nesse projeto, nesse protótipo, nós estamos também preocupados em não desequilibrar a receita tributária municipal, porque quando nós, e quem está falando aqui também é um auditor fiscal municipal, eu tenho uma outra tarefa profissional, além da tarefa docente, como professor pesquisador, eu também tenho uma outra tarefa profissional, que eu sou auditor fiscal do município de Belém, né? Então, eu conheço a máquina fiscal como poucos, né, com muita propriedade. E sei que qualquer desoneração, qualquer isenção, qualquer diminuição de base de cálculo impactará as finanças dos municípios. E preocupado para manter um equilíbrio na receita municipal, essa proposta de regime de tributação municipal diferenciada, que busca proteger da exação aqueles que estão em áreas de REUBS, ela é viável, tem fundamento principiológico, mas também garante, com uma diminuição da tributação daqueles que lá ocupam, o aumento compatível, fundamentado na capacidade contributiva daquelas pessoas que possuem maior renda. Então, se eu diminuo de determinados grupos sociais, eu também preciso aumentar de outros. Isso aí é uma regra de igualdade tributária, igualdade, isonomia tributária. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho como alicerce para justificar a capacidade contributiva e também a capacidade receptiva. A capacidade receptiva de respeito àquela condição de pessoas e famílias que estão em áreas de vulnerabilidade. Essas pessoas, elas
têm uma maior capacidade de receber. Na verdade, eles requerem uma maior capacidade de receber políticas públicas. E uma política pública é a política tributária. Então, essas pessoas, essas famílias, precisam também, né, ser vistas a sua subjetividade. Tem que saber quanto o seu João ganha de renda, quanto a dona Maria, a dona Francisca, o seu Antônio, que estão em área de REURB-S, uma área de interesse social, que notadamente são ocupadas por famílias com várias camadas de vulnerabilidade. Essas famílias precisam ter respeitado a sua subjetividade, que é diferente da minha, diferente do Basoli, que somos de classe média, e que, por sermos de classe média, temos condições de suportar a exação tributária. E vou mais além. Talvez, para gerar um equilíbrio na receita municipal, é necessário que aqueles que possuem maior capacidade contributiva tenham também um acréscimo da sua carga tributária, para compensar a desoneração tributária de quem está ali habitando áreas de REURB-S. Isso é justiça. A essência da proposta do artigo é justiça. Justiça fiscal, mas que também gerará uma justiça socioespacial. Bruno, até para complementar, da forma que você caracteriza o trabalho e depois busca aí as fundamentações, né, constitucionais e do Código Tributário também, haveria a necessidade obrigatória dessas áreas serem instituídas como zonas especiais de interesse social, que é conhecida como ZEIS? Na perspectiva que nós adotamos no artigo, sim, a regularização fundiária deveria ser realizada uma área de ZEIS. Agora, tem um aspecto, meu caro Basoli, que acabei esquecendo de evidenciar, ou talvez não tenha dado ênfase, é que quando nós pensamos no raciocínio jurídico tributário, que é um raciocínio que, em grande medida, é extremamente positivista, essa perspectiva de aplicação da tributação no âmbito municipal, ela acaba sendo fria, ela acaba sendo até desumana, ela não observa, né, essas diferentes realidades na nossa mancha urbana. Não observa, como eu disse ainda há pouco, as características pessoais, a subjetividade daqueles que habitam áreas de vulnerabilidade. Eu sei que a grande maioria dos juristas que atuam no direito tributário e dirão: opa, mas veja bem, o IPTU, por exemplo, que é o imposto, talvez um dos impostos mais importantes para os municípios, ele é um imposto de natureza real. Portanto, se é de natureza real, ele não vai se preocupar com a subjetividade, com os aspectos pessoais de cada família, de cada contribuinte. Porém, eu e as demais autoras, a professora Lísia e a Iracema, nós ousamos discordar dessa doutrina positivista, mas a nossa ousadia tem fundamento, ela tem um lastro que é baseado nos princípios da isonomia tributária, da capacidade contributiva e da capacidade receptiva, porque eles nos permitirão afirmar que é possível, sim, e até quase que compulsório, né? Para que nós possamos, de fato, até mesmo buscar atingir lá o artigo 3º da nossa Carta Magna, né, que são os objetivos fundamentais da República, a diminuição da desigualdade, diminuição da pobreza. E aí eu acho que esse artigo 3º ele é balizador, né? Ele deve ser buscado por todas as áreas de direito, inclusive a área do direito tributário, conectada com o direito urbano-ambiental. Professor, determinado trecho do texto diz que a não consideração das características do contribuinte potencializa situações típicas de segregação socioespacial presentes nas cidades brasileiras, como você mesmo está dizendo, né? Nesse sentido, eu gostaria que você fizesse uma explanação da instrumentalização da proposta que consta no trabalho, né? A proposta de tributação, em contraposição ali com a classe econômica, que eu vi que trouxe as classes do IBGE, para que fique visível para o ouvinte como essa possibilidade traria a justiça tributária. Nós partimos da consideração de que as cidades do sul global, as cidades brasileiras, em especial, elas são cidades segregadas por uma lógica de propriedade, mas, sobretudo, da especulação imobiliária. Então, dizendo de uma maneira muito simples, o solo urbano ele é valorizado e quem não possui renda para adquirir
um solo urbano numa área com infraestrutura, é obrigado a buscar uma área periférica, que, na sua grande medida, é uma área que não tem ou tem baixíssima infraestrutura, certo? Então, nessas áreas com baixa ou nenhuma infraestrutura, é que estão, pelo menos, deveriam estar as ZEIs, né? Zonas especiais de interesse social, que merecem um tratamento também diferenciado, por ser diferente, é a lógica das ZEIs. E esse tratamento chega também no aspecto tributário. Esse tratamento deve ser buscado, né, considerando o tipo, a natureza das famílias, a renda das famílias, como eu disse, a subjetividade de quem lá ocupa, diferentemente, né? E aí esse regime tributário, meu cara Giovana, ele evidentemente ele foca as áreas de RUBS, mas como ele precisa garantir uma isonomia tributária, ele precisa olhar toda a mancha urbana, dizendo, no bairro A, eu tenho uma área de ZEIS, e lá está sendo promovido, ou foi promovida há pouco tempo, uma regulação fundiária de interesse social. Legal. Então, eu sei que aquele locus existe um tipo de família com uma renda específica média, mas eu sei que na zona C, D, F, existem famílias com outras características, outras rendas. E aí o regime tributário ele vai se espalhar por toda a área territorial do município, tributando diferenciadamente, sobretudo com lastro, com fundamento na capacidade contributiva e receptiva, buscando atingir a isonomia fiscal e também socioespacial, né? Porque isso é muito latente nas cidades brasileiras. Bruno, é interessante que você fala da condição da utilização do aspecto extrafiscal do município. Qual a direção que funcionaria esse posicionamento aí dentro do seu trabalho? Eu vou tentar ser um pouco didático, lembrando as aulas do professor Bruno lá, de Direito Tributário. A fiscalidade, né, o tributo, quando ele é aplicado, utilizado na perspectiva fiscal, ele tem um fim específico. Qual é? Trazer renda para o município, já que nós estamos falando de município, né? O objetivo fiscal é trazer renda. Esse é o único objetivo principal. Quando o tributo ele é utilizado em uma outra perspectiva, ou seja, numa perspectiva extrafiscal, a tributação é utilizada para atingir outros fins. Então, quando eu falo em tributação, quando nós falamos em tributação extrafiscal, é que o tributo, o regime fiscal, o regime tributário, ele é utilizado para promover, por exemplo, diminuição das desigualdades socioespaciais. Então, quando um regime fiscal ele leva em consideração a capacidade contributiva, receptiva, buscando a isonomia, o tributo municipal é utilizado na perspectiva extrafiscal, porque ele não almeja precipuamente renda, obter ser fonte de renda para o município. Não, ele almeja, sim, por meio da sua aplicação, garantir com que aqueles que habitam a cidade tenham a sua dignidade garantida e as diversas camadas de desigualdade sejam diminuídas, né? Respeitando, evidentemente, a capacidade contributiva e receptiva dos cidadãos como um todo. O seu trabalho também traz o ITBI, né? Qual é essa relação? Porque o ITBI, né, ele tem um formato e ele é bastante discutido na cidade. Aqui em Palmas, por exemplo, o cálculo do ITBI é altamente questionável pelo formato que deveria ser considerado, né? E como é que eu vou atingir a sua proposta traz o ITBI? Como é que eu vou conseguir resolver essas questões que você traz da justiça, principalmente, né, dentro do ITBI? Bem, como eu disse ainda há pouco, o nosso protótipo, nossa proposta de regime fiscal municipal, ele tenta respeitar, né, e considerar as diferentes capacidades contributivas. E aí é importante deixar claro que a hipótese de incidência, tentando novamente ser didático, já que o direito tributário ele carrega uma carga de complexidade, a hipótese de incidência do ITBI é a transmissão de um bem imóvel ou direitos relativos a ele. Porém, quem adquire o bem imóvel, o João, a Maria, o Antônio, a Francisca, também possuem capacidades contributivas distintas. E aí, nessa perspectiva, quem adquire e não possui capacidade contributiva suficiente para suportar o ônus do ITBI deve ou ser isento ou receber uma redução dessa carga tributária.
Por outro lado, aquela pessoa, aquela família que adquire um bem imóvel ou direitos relativos a eles e possui capacidade contributiva, merece também, buscando garantir isonomia, suportar uma carga tributária um pouco mais elevada, visando, em última análise, meu caro Basoli e Giovana, é garantir o equilíbrio da receita. Eu não quero aqui, a nossa proposta nunca foi dizer, bem, nós queremos garantir respeito à capacidade contributiva de quem habita a REURB, mas, ao mesmo tempo, implicar numa proposta que reduza a receita municipal. Não, nós queremos garantir o mesmo patamar de receita, mas garantindo justiça fiscal e, por outro lado, né, como consequência, uma justiça socioespacial. Professor, retomando um pouco o momento que o senhor disse que as pessoas que têm menos condições de arcar com a tributação, dentro dessa proposta poderiam ser isentas. Eu pergunto como lidar com a busca, né, de tentar se equalizar essa questão, por meio de uma tributação para além das classes mais privilegiadas, né? Porque encontrariam uma série de obstáculos dessa classe mais privilegiada. Infelizmente, eu precisaria levar em consideração, nós precisamos levar em consideração uma outra camada, né? Uma camada que de respeito à arena política. Uma proposta de um regime parecido com o que nós estamos propondo, ele precisaria passar pela Câmara dos Vereadores. E nós sabemos que a Câmara dos Vereadores é composta por parlamentares que nem sempre representam e defendem interesses da sociedade como um todo, sobretudo da camada mais vulnerável, nem sempre. E aí, nesse aspecto, esse é um obstáculo, né? Obstáculo real, obstáculo político é real. Mas eu vejo como, pelo menos em tese, uma proposta que é viável, né? Existem princípios que dão sustentação a essa proposta, né? Que buscam, em última análise, garantir dignidade, diminuição da desigualdade, como eu falei ainda há pouco, do artigo 3º da Constituição. Evidentemente que, na arena política, existirão vozes contrárias. Isso eu sei, né? Na sociedade como um todo existirão vozes contrárias, porque existe, na nossa sociedade capitalista brasileira, ainda, infelizmente, o sentimento de solidariedade, de empatia, ainda ele é bem aquém do necessário. Infelizmente, vejo que há um grau de dificuldade, sim, de uma implementação. Não impossibilita, mas dificulta, sim. Tá, minha cara Giovana? Vocês, Bruno, Iracema e Lise, a visão do trabalho de vocês é a nível nacional. Então, vocês têm né, uma amplitude maior. Pensando, né, as camadas que isso atribuiria para as cidades, né? Porque, veja bem, quando vocês propõem, né, uma condição dessa, um protótipo tributário, né, que vai atingir todos os municípios, vocês consideraram essa possibilidade? Porque eu tenho uma série de camadas. Eu vou pensar assim, a grosso modo, camada regional, mas não é só a camada regional, né? Eu tenho que chegar à camada estadual e à camada municipal. Traz isso depois para o município com as suas camadas específicas, né? Camadas de escalas específicas. Como é que vocês pensaram em esmiuçar, né, todos esses detalhes depois, né, para se chegar lá, né, em realmente quem precisa efetivamente dentro da proposta aí que vocês estão trazendo? Mas olha, nós não nos dedicamos a discutir como o tributo municipal, estadual, né, ele vai interferir nessa dinâmica. O nosso foco central foram os tributos municipais. Evidentemente, como a legislação em relação aos impostos municipais ela é uniforme, né, a partir do artigo 156 da Constituição, essa nossa análise que gerou esse protótipo, ela é geral para o país. Evidentemente que eu não posso negar, não posso deixar de dizer aqui que existem nas diferentes regiões, inclusive dentro de cada região, diferentes realidades nos municípios. Tem município que é desenvolvido, que tem apenas 30 mil habitantes, e tem um município que tem um grau de desenvolvimento que tem 200 mil habitantes. E um município que é pobre, que é pouco desenvolvido, que tem 500 mil habitantes, e um que tem um grau de desenvolvimento que tem 10 mil habitantes.
E aí, essas realidades se dão no país como um todo, mas também dentro de cada região, cada estado, inclusive. Só que a nossa análise ela ficou na superfície, tá? Ficou na superfície no que diz respeito à aplicação dos tributos municipais, buscando, né, estimular a diminuição da desigualdade. Evidentemente, se quiser mergulhar, recortar esse objeto de pesquisa, é possível, mas aí teria que ser feita uma outra pesquisa específica, tá, meu caro Basoli? Eu estou até instigando aqui, né, até por conhecer, saber, né, que da sua expertise no tratamento de tributo municipal, até por conta de que hoje se identifica, né, grande parte dos municípios brasileiros, inclusive a dificuldade da estruturação tributária, né? A gente começa a falar de tributos, no meu entender, a partir, né, do cadastro multifinalitário, que consegue identificar esses pontos que você coloca, o cadastro seria o ideal até para que houvesse essa identificação. Então, a gente tem assim, uma dificuldade técnica enorme dentro dos municípios, né, principalmente os menores, quando a gente vai tratar, né, dessas questões. Então, por exemplo, eu tenho alguns trabalhos relacionados ao IPTU, e a gente identifica que no Tocantins, municípios que inclusive não têm arrecadação de IPTU. Há uma fragilidade política nesse tratamento, porque veja bem, quando você vai para os locais mais distantes, e aí você já articulou a questão política aqui numa das respostas. O que que a gente observa? É um ponto de fragilidade política para os governantes e para o legislativo também. Então, não há um enfrentamento, principalmente nos pequenos municípios e esses municípios mais distantes com população quantitativo pequena. Então, políticos dessa região, eles querem manter, né, o IPTU mínimo para que não haja justamente a interferência política. E aí é um pouco disso, Bruno. Acho que a gente entende que há uma dificuldade quando a gente fala de impostos, e aqui em Palmas, por exemplo, a gente discute inclusive a planta genérica de valores. Ela foi discutida dentro do Conselho de Corretores de Imóveis, e a gente sabe, por exemplo, que o ideal seria o mapeamento dos municípios, que é essencial, e aí até chegar um futuro, né, que é o georreferenciamento, tal, enfim. E aí também tem as edificações, né? As edificações aí que vai. É lógico que você está, não tenho dúvida disso, você está tratando de uma camada que a edificação ela não é tão significativa, né? Mas assim, de qualquer maneira, tem lá essas questões todas aí para trazer, né, para dentro desse tema aí extremamente instigante. Enfim, eu queria ouvir um pouco você a respeito disso, né? Eu sei da complexidade, eu sei que é lógico, eu não tenho dúvida que o trabalho de vocês não tentou resolver todos esses problemas pela sua complexidade, mas gostaria de ouvir um pouco assim a continuidade dessa proposta, se vocês têm aí um projeto de pesquisa futuro para ir trabalhando essas camadas aí ao longo do tempo. Me diz um pouco sobre esse caldeirão todo aí que a gente agora jogou aí, né? Uma série de elementos que eu acho que são essenciais aí para o debate. Eu não sei, mas olha, se eu conseguirei responder a todos os elementos que você trouxe agora ao debate, mas eu parto da fala que, inclusive, consta de modo muito claro no artigo, de que esse paradigma fiscal, né, de repartição das competências, ele é muito injusto. Os municípios eles acabam sendo os mais prejudicados. Sobretudo os municípios menores, né? Os municípios menores, eles são extremamente dependentes, incrível que pareça, não são dos tributos municipais, e sim das transferências constitucionais do ICMS cota parte, do Fundo de Participação dos Municípios. E também nos municípios menores, a dificuldade de uma implementação de um protótipo, de um modelo parecido com o que nós estamos propondo, acaba tendo uma outra camada de dificuldade. Por quê? Porque no município menor, o prefeito ou a prefeita, ele está ali, né, como se estivesse numa linha de frente muito próximo do eleitor. O eleitor sabe onde o prefeito, a prefeita mora,
né? A grande maioria deles. E aí, para que ele venha, incrível que você fala, né? Que em Tocantins municípios não cobram o IPTU, no Pará também, alguns. Né? Mas por que se dá? Na minha percepção, é porque existe um ônus político muito grande de se tributar, de se cobrar o IPTU, sobretudo nos municípios menores, né? Onde o prefeito e a prefeita está muito próximo do eleitorado. Agora, diga-se de passagem, que segundo a LRF, todos os tributos da competência dos entes federados, inclusive dos municípios, compulsoriamente têm que ser criados por lei, né, previstos no orçamento e cobrados, sob pena de que aquele ente, neste caso o município, seja considerado irresponsável sob o ponto de vista fiscal, né, da responsabilidade fiscal. Agora, existem ferramentas para os grandes, para os médios e para os pequenos municípios. Ferramentas tecnológicas, inclusive, que garantem uma modernização, por exemplo, da planta genérica de valores, do cadastro multifinalitário, buscando alinhar aquele cadastro com a geolocalização, né, o georreferenciamento. E diga-se também de passagem, o georreferenciamento no cadastro imobiliário, cadastro de IPTU, já que esse é o nosso foco nesse momento, é útil para a administração tributária, para o fisco, mas é útil para a Secretaria de Saúde, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, porque aquele georreferenciamento garantirá informações para a tomada de decisões para a política pública de saúde, de meio ambiente, de mobilidade urbana. Né? Agora, essas ferramentas são custosas e os municípios, em grande medida, não têm recursos para garantir uma atualização da planta genérica, do cadastro multifinanciário, com a constância, com o tempo necessário. E aí se dá a cada 15 anos, a cada 20 anos, essa atualização. É o momento em que a cidade daquele cadastro já não é, existe uma outra cidade, né? Uma outra cidade, uma outra realidade, e aquele cadastro passa 20 anos sendo utilizado, aquela planta genérica passa 20 anos sendo utilizada, só que nesse intervalo de tempo, a cidade se alterou bastante e, devido a essa falta de atualização dessas ferramentas, que são extremamente úteis ao fisco, mas também ao município como um todo, acaba gerando também uma diminuição da receita, né? Porque aquele lote que não havia nenhum imóvel, hoje já há uma casa. E a casa, primeiramente, foi de madeira, depois de alvenaria, hoje já tem um segundo andar, já tem uma piscina. Isso tudo implica no valor, né? Pensando na ótica fiscal do município, na perspectiva fiscal, o valor do IPTU que é pago àquele município. Só que isso tudo requer muito recurso, mas, sobretudo, Basoli, também é uma coisa que é meio repetidamente se ouve falar, que acaba gerando até um certo mal-estar quando nós falamos. Mas é necessário falar. Falta vontade política de se fazer, falta vontade política de se implementar determinados instrumentos urbanísticos, desde o IPTU progressivo no tempo, como você já até pesquisou, tem aquele seu artigo que eu até utilizo nas minhas aulas, né? Mas também outros instrumentos e também não se utiliza a tributação municipal nessa perspectiva extrafiscal, sob como utilizando o tributo, IPTU e ITBI, como ferramenta de política urbana. Os tributos podem ser utilizados como ferramenta de política urbana, sim, para conter a especulação imobiliária, para gerar o adensamento populacional de determinadas áreas em detrimento de outras. Isso tudo, o tributo pode ser utilizado nessa perspectiva urbana, da política urbana, mas também pode ser utilizado para buscar a diminuição de desigualdade social, desigualdade socioespacial, como o artigo propõe. E aí, Basoli e Giovana, o artigo ele traz um protótipo, nós deixamos muito claro isso, né? Que é qual é a ideia do protótipo? É para dizer que aquela ideia é apenas uma provocação. Aquilo não está sujeito, ou pelo contrário, está sujeito a muitas críticas. Mas é com ousadia que nós tentamos, sim, conectar esse plexo normativo do direito constitucional com o direito urbano para estimular o debate, que é difícil,
que é incipiente, sobretudo incipiente. É difícil, sim, mas que é necessário, é fundamental, porque o tributo ele precisa também ser utilizado como ferramenta de política urbana, tal como o IPTU no tempo, né, tal como as ZEs, tal como direito auto-onerosa, etc., etc. O IPTU, o ISS, o ITBI podem e devem ser utilizados nessa perspectiva extrafiscal como instrumento auxiliar na política urbana dos municípios brasileiros, de maneira geral. Eu sei que, como disse ainda há pouco a você, Basoli, existem diferentes de municípios, né? O município da Amazônia é diferente do município da região sudeste, como assim do Nordeste. E, além disso, dentro da Amazônia existem as suas peculiaridades. Os municípios de beira de estrada, os municípios de beira de rio, os diferentes graus de desenvolvimento econômico, as diferentes atividades econômicas que naqueles municípios existem, isso vai impactar tudo. Mas é necessário que esse debate seja trazido à luz e nós nos colocamos à disposição para debater, por mais que aqueles que queiram ler e criticar, eles nos critiquem de maneira até uma certa maneira antirrepublicana, né? Maneira injusta, mas estamos aqui com coragem para propor esse debate, tá, meu caro Basoli? Giovana, eu só queria fazer um comentário antes de você fazer o encerramento, que é importante, ó. Nós fizemos aqui um gradiente centro-bairro, né? Centro-periferia, trabalhando o valor venal, né? E o valor de mercado. O que que acontece efetivamente de maneira muito clara? Há um achatamento, né, entre esses valores aqui na região central e lá há um alargamento. Por quê? A região central, o IPTU é um documento técnico, perfeito, mas é um documento político. Então, aonde há interferência política, o que que acontece? O valor venal é menor e o valor de mercado é maior. Na ponta, na periferia, isso inverte. Então, veja bem, se eu atribuir, né, a capacidade contributiva dentro dessa proporcionalidade, bom, primeiro, isso já identifica que os pobres pagam mais impostos, mais IPTU do que os ricos. Não há dúvida em relação já a esse achatamento. Se eu atribuir a capacidade contributiva, então esse alargamento vai ficar muito maior. Proporcionalmente, isso vai aumentar consideravelmente. Então, veja bem, quem recebe 20 salários, 30 salários, ele, proporcionalmente ao salário, a condição dele central, vai ser, né, muito menor do que o outro que recebe 2 salários mínimos e paga um valor quase, considerando a proporcionalidade de quem está aqui no centro, né? Então, eu só queria comentar isso. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e, assim, gostaria de pedir ao convidado que dê suas considerações finais e, em seguida, deixe uma indicação cultural para os ouvintes, além de nos dizer para você, Bruno, o que são as cidades de fato. Eu inicio aqui essa fala final agradecendo, né? Agradecendo o convite, essa oportunidade de expor uma pesquisa desenvolvida por 3 cabeças, 3 pessoas, que, por mais que estejamos juntos na redação, também divergimos em alguns aspectos. Reforçar o objetivo que acabou se mostrando ao longo da redação, que é um objetivo transversal, nós dizemos isso, que é de tentar estimular, provocar a reflexão, seja no ambiente acadêmico, como nós estamos fazendo aqui, mas seja no ambiente político, no ambiente institucional, sobre a necessidade de se utilizar os tributos municipais numa perspectiva extrafiscal, de se utilizar os tributos municipais como meio, como ferramenta, como instrumento de política urbana, né? Evidentemente que é apenas um ensaio, né? Um ensaio que tem uma visão, um objetivo geral de tratar os municípios como se todos fossem iguais, e não são. O próprio Basoli acabou de dar um exemplo, né? Que no município de Palmas, a partir de uma determinada pesquisa, se identificou que se atribui maior valor venal a imóveis numa região e valores diferentes a outros imóveis que estão em outra região. Isso aí seria um recorte até interessante, né, Basoli? Surgiu até a ideia de ter pensado em fazer alguma coisa em Belém nesse sentido. Mas, acima de tudo, garantir, né, que esse debate sirva de embrião para outras pesquisas e possa, de fato, contribuir, né, pelo menos para a reflexão dos tomadores de decisão, dos agentes políticos,
mas também na academia, da sociedade, sobre a necessidade de buscar diminuição de desigualdades, repito, né, seja a diminuição de desigualdade econômica, mas também de diminuição de desigualdade socioespacial nessas cidades brasileiras do sul global, que são tão injustas, tão desiguais, né? São fragmentadas, como nós já observamos. E aí, isso é uma característica meio que geral das cidades brasileiras, né? Me fico à disposição aqui para vocês e deixo o meu contato, o Basoli tem meu contato pessoal, já é um parceiro acadêmico. E no que diz respeito à sugestão de temáticas, bem, eu vou sugerir um outro podcast, que é o podcast Foro de Teresina. Mas o Foro de Teresina é um podcast que trata de política, né? E, nesse momento de emergência climática, tem discutido muito sobre as ações de política urbana no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, é bem interessante segui-los. É isso. Espero ter contribuído para essa iniciativa. Eu falei para o Basoli pessoalmente aqui em Belém, é uma iniciativa de comunicação, né, digital, que é tão importante para trazer à luz temáticas que são importantes para a sociedade, para o direito, para as ciências sociais aplicadas, né, sobretudo para o direito urbanístico. Obrigado. Porque são cidades de fato, Bruno. Cidade de fato são cidades que são desiguais, são cidades que, em grande parcela dos seus habitantes, são invisibilizados pelo Estado, nesse caso, pelo município, né? E se são invisibilizados, eles não recebem as políticas públicas necessárias e que são fundamentais à garantia da sua dignidade, sobretudo no que diz respeito à mobilidade urbana, à política de saneamento urbano, política educacional e de saúde pública, que cidades estas que, por serem segregadas, fragmentadas, expulsam pessoas para uma borda urbana esta que é pouquíssimo dotada desses equipamentos urbanos, é pouquíssimo servida de política urbana, de serviços urbanos. Então, o objetivo do artigo é basicamente isso: reconhecer essas famílias, essa parcela da sociedade que está lá na margem do território da cidade, sofrendo de uma extrema vulnerabilidade, seja econômica, seja social, seja ambiental, e dizer: opa, existe ali um núcleo de pessoas que não tem condição de suportar o ônus tributário, porque, se for obrigada a pagar o tributo municipal, pode deixar de ter recurso, inclusive para garantir o seu alimento, gerando insegurança alimentar a essas famílias. Por outro lado, eu tenho famílias que podem suportar, e aí eu gero, né, um regime fiscal que garante, que reconhece essas desigualdades e tributa todos os seus habitantes a partir das suas diferenças, neste caso, diferenças econômicas. Tá, meu caro amigo Basoli e Giovana? O episódio de hoje foi muito legal, né, professor? Deu para a gente fazer um resgate e também intercalar temas, né? Regularização fundiária, REURB, tributação, enfim, e a capacidade contributiva e a questão social, a justiça. Então, né, realmente é bem relevante. Acho que é uma aula, né, a nossa discussão. Com certeza. E, né, obviamente, pensando aí no protótipo, né, de que caminha aí para um refinamento aí, né, que a gente consiga depois trazer algo mais alinhando aí as questões da justiça com a possibilidade política, enfim, vamos em frente aí com as nossas discussões de cidade. Agradecemos imensamente ao convidado e mandamos um abraço aos nossos ouvintes. Até o próximo episódio. Até a semana que vem. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Correa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem,
Voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!